Eleições se aproximando e, como sempre, um dos temas mais presentes diz respeito à área da saúde. No programa de hoje, vamos inverter a situação. O Sistema Único de Saúde como eleitor. O que o SUS espera dos próximos gestores do país? Saúde e eleições é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Ivone Evangelista Cabral, conselheira nacional de saúde, Ana Maria Costa, professora da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal e presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e Lígia Bahia, pesquisadora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e integrante da Comissão de Ética e Planejamento e Gestão da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. O SUS é uma conquista do povo brasileiro, mas precisa de gestores e governantes capazes de defender a sua existência. Está na Constituição Federal. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O SUS foi uma conquista da reforma sanitária, um sistema revolucionário em suas principais diretrizes, a universalidade, a integralidade e a equidade. Passados 25 anos desde a sua criação, o Sistema Único de Saúde ainda enfrenta desafios. De um lado, a fama de ser um dos maiores e mais complexos sistemas públicos de saúde do mundo. De outro, a realidade de conviver com questões como subfinanciamento, falta de recursos humanos, privatizações. O que deveria ser um programa de Estado é hoje um programa de governos. E a cada nova eleição, volta o assunto: a saúde pública e seus problemas, as propostas que os candidatos têm para o sistema. E se pudéssemos inverter? Se o SUS pudesse apresentar suas próprias demandas aos candidatos? Será então que chegaria o dia em que o Brasil teria não mais o SUS a serviço de uma eleição, e sim candidatos em defesa do SUS? Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente. Eu queria começar com uma questão que eu acho que veio até na abertura do programa e também na matéria. São mais de 140 milhões de eleitores e, mais uma vez, o tema saúde ganha um destaque importante porque é uma insatisfação de muitos brasileiros. Começando com você, Ivone, com uma representação no Conselho Nacional de Saúde, se o SUS fosse um eleitor, que tipo de reivindicação ele faria para os candidatos ao governo federal, estadual, enfim? Bom, eu entendo que o Sistema Único de Saúde, como eleitor, precisa mobilizar os candidatos, né, ao Poder Legislativo e ao Executivo para proteger esse sistema como um patrimônio do povo, o patrimônio do eleitor. Então, o SUS precisa ser cuidado para que ele possa cuidar bem da população. E você fez uma referência, Yasmine, de que são 140 milhões de eleitores que precisam olhar para quase 200 milhões de brasileiros. E o Sistema Único de Saúde é para todos os brasileiros, os 200 milhões, incluindo os eleitores. Então, os eleitores têm um compromisso com esses 200 milhões, elegendo candidatos que se comprometam na plataforma da saúde com a efetividade do funcionamento do Sistema Único de Saúde. E a participação social, que é o olhar da sociedade sobre o Estado e o olhar da sociedade sobre a gestão dos legisladores e a gestão do Executivo, precisa estar sempre atenta a essas demandas de atenção e cuidado que o SUS merece. Agora, Ana, claro, evidente, a pessoa quando se candidata, o candidato, ele tem essa noção de que falar em saúde dá audiência, né? Dá audiência para o seu programa de governo. Agora, esses candidatos buscam entidades, órgãos que possam auxiliar na construção dessas propostas. O SEBS, por exemplo, recebe esse tipo de solicitação para auxiliar, ou os candidatos ainda estão muito distantes de realmente trazerem propostas que possam ser colocadas em prática?
O SEBS é uma entidade suprapartidária e tem sob sua missão o estudo crítico da saúde. Naturalmente que nós estaríamos dispostos a participar de qualquer debate com qualquer candidato, mas isso não ocorre com a frequência que a gente gostaria. Por outro lado, me parece que os candidatos produzem seus produtos de campanha a partir de concepções, muitas vezes desconectadas com os desejos da população, né? E acho que é importante, porque a população tem falado por sucessivas formas, por diversas formas, das suas aspirações e suas necessidades de saúde. São dezenas de pesquisas que mostram a insatisfação da população em relação ao SUS, à saúde, de uma forma geral, e isso precisa de chegar aos ouvidos e à tradução dos candidatos de uma outra forma. E uma delas, a Ivone comentava, dos candidatos se comprometerem com o cuidado do SUS, eu diria, comprometer com um outro lugar para a saúde. A saúde precisa de assumir um lugar central no projeto político desse país. Nós não podemos mais deixar a saúde ao relento, porque a população clama e a população tem o direito conquistado na Constituição. Mas é porque também a saúde ela é essencialmente um papel, um assunto que deve ser tido como responsabilidade do Estado, né? Então, acho que essa negligência histórica que a saúde tem tido precisa de ser revertida, e a nossa expectativa é que esse processo eleitoral possa contribuir para isso. Por outro lado, a própria população, ela precisa de dar-se conta que o SUS é uma boa alternativa, né? E isso também não tem sido um assunto bem tratado pela população, que normalmente acha que o SUS é um sistema para pobre, que não é para elas, né, que não vai prestar nunca, porque, de certa forma, ela tem uma experiência negativa com o SUS. Mas a gente também sabe que quem entra dentro do SUS é bem atendido. E esses dados, essas informações têm aparecido cada vez mais. Eu acho que nós precisamos de valorizar positivamente o SUS como uma conquista da sociedade, para que ele se torne efetivamente um patrimônio político da sociedade brasileira. Até para construir a gente precisa mostrar o que está dando certo, né? Porque senão fica muito perdido o discurso, né? E também identificar o que está errado e para saber solucionar, não é? Não dá para a gente também escamotear o que está errado, porque a população sente no cotidiano, Com né? certeza, até na falta de propostas efetivamente construíveis, né, executáveis. Lígia, você participou da elaboração de um documento Saúde nos Programas de Governo dos Candidatos à Presidência. E foi uma análise feita nas propostas dos candidatos registradas no TSE. O que vocês encontraram em cima desse estudo? O que tem de mais incoerente, na sua opinião, nessas propostas? O que eu acho que tem de mais incoerente nessas propostas é como se não fosse possível mudar o mundo pela política. A saúde não é prioridade nos programas de governo. O que é prioridade nos programas de governo é a macroeconomia. Então, é como se a política ela estivesse subordinada à macroeconomia e não o contrário. Não é? O mundo muda pela política, o mundo não muda pela economia. E essa concepção, ela é muito impregnada em todos os programas dos candidatos. É como se o SUS é um problema, ele não pode mudar porque nós temos um problema de desigualdade estrutural na sociedade, nós temos problemas que são problemas orçamentários, enfim. Claro que temos problemas, mas o mundo muda exatamente pela política. É como se os candidatos não se propusessem a, pela política, transformar a saúde brasileira. Assim, uma renúncia à ação política. E isso é dramático, porque, enfim, se não é no âmbito da política que haverá mudanças, não haverá em lugar nenhum. Então, esse é o paradoxo. O paradoxo é que houve manifestações em junho, as pessoas foram à rua reclamar sobre saúde, e isso não está nem minimamente expresso nos programas dos candidatos. É como se o mundo real ele fosse um mundo que não penetra nos programas. Os programas são programas burocráticos, tecnocráticos, enfim, é impressionante que
não haja vida nos programas, que os programas são sem alma. É isso que chama atenção no documento que eu e o professor Mário Scheffer fizemos ao documento inicial, um documento preliminar, mas que a principal conclusão ela é essa. Claro, tem um detalhamento dos programas no documento, ele está acessível, está divulgado no site da Abrasco, abrasco.org.br, está divulgado também no site do SEBS, então todos os que... Quem está nos ouvindo, por favor, leia o documento, porque a gente quer exatamente críticas ao documento para que ele possa ser adensado. Agora, você trouxe a questão das manifestações, Lígia, e era exatamente a minha próxima questão, porque as manifestações que vieram ano passado tinham uma reivindicação por mudança, mas me pareceu, eu acho que isso foi apontado por muitos setores também, que a população quer mudança, mas ela não sabe como mudar, onde mudar, o que reivindicar. E talvez até as propostas dos candidatos reflitam muito isso também, ou seja, não precisamos dizer como, o importante é dizer que vamos fazer. Queria que vocês comentassem isso, é isso mesmo? Tem uma questão que, enquanto a Lígia estava falando, eu estava pensando aqui, né? Esse conceito de saúde ampliado, né, que traz da reforma sanitária, ele ainda não se transformou em matéria viva na sociedade brasileira. E aí eu acho que até um pouco desses programas dos candidatos refletem esse desconhecimento do que realmente significa saúde na sua visão mais ampliada. O reflexo disso está no movimento de rua. As pessoas pediam saúde, queremos mais hospitais, queremos mais médicos. Então, na verdade, eles estavam falando assim, estamos doentes, precisamos de hospitais e precisamos de médicos. Então, essa é uma forma da gente reinterpretar o grito de socorro das ruas. Eu acho que a gente precisa também introduzir novos conceitos no espaço da sociedade, nesse debate com os eleitores, para entender o que é saúde. Saúde é saneamento básico, saúde é uma política eficiente de combate ao agrotóxico, saúde é saúde mental, é mobilidade urbana, é maior oportunidade de convivência social. Então, a gente precisa levar isso tem que estar espelhado nos programas dos diferentes candidatos. Tem um problema aí ainda, que é a efetividade do SUS no cotidiano. Todos os países do mundo que tem sistema universal, a população corresponde a 1/10, 1/5 ou 1/4 da população brasileira. Então, você olha, por exemplo, o Canadá, 55 a 60 milhões de habitantes, que nós temos 200 milhões. Olha para o Reino Unido, 80 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões. E eles reclamam também, hein? E eles reclamam muito. Reclamam porque eles querem rapidez, resolutividade, mas em termos de tempo de resposta. Aqui nós queremos resolutividade, nós queremos solução para os problemas que se apresentam. E a população sofre, é verdade. A população sofre porque quem assume determinados postos de gestão da assistência, gestão do serviço, o legislativo, ele reinterpreta de outra maneira o que a sociedade está apelando. 2.200.000 pessoas assinaram um projeto de lei de iniciativa popular. Continua lá tramitando no Congresso Nacional. Tramitando não, rastejando e sendo alterado na sua essência. Então, qual é a resposta que se dá a 2.200.000 pessoas em relação a um projeto de lei de iniciativa popular que define 10% da receita bruta da União para investimentos em saúde? Então, são questões que a gente ficam na ordem do dia, do debate com os candidatos, que quem está nos escutando e que vai eleger um candidato precisa perguntar para ele qual é a proposta efetiva que se tem para o enfrentamento dessa questão da saúde em um conceito ampliado. E não só a questão de pensar o SUS sob a ótica dos hospitais. Mas o SUS é tudo, né? Deixa eu fazer uma rápida pausa aqui para fazer uma colocação de um telespectador, para não ficarmos muito distantes do que foi colocado. Acho muito estranho que os candidatos não procurem a Abrasco, SEBS e outras instituições para discutir suas plataformas para a saúde. Por que isso acontece? Maria da Graça Peixoto, do Rio de Janeiro. O que acontece, gente? Não, eles consultam os marqueteiros, na realidade... Eles nem saibam como consultar. Na realidade, é a irrelevância da política. Se a política, ela de verdade, ela estivesse presidindo a lógica eleitoral, eles nos procurariam. Por quê? Porque nós somos exatamente a política, no sentido mais da política com P maiúsculo, de uma reflexão política. Nós somos estudiosos de políticas de saúde. Obrigatoriamente, eles nos procurariam.
Como é irrelevante, eles não nos procuram, não precisa. Na realidade, o tom dos programas, especialmente dos 3 candidatos, que são os candidatos majoritários, em relação às pesquisas eleitorais realizadas até agora, nós já fizemos muito. Eles reafirmam as suas obras, as suas realizações, eles apresentam um tom positivo. Eles não apresentam um tom de vamos mudar. Não é? O tom vamos fazer mais do mesmo do que cada um já fez. Então, eles reafirmam suas plataformas anteriores. Reafirmam talvez até propostas que também não se conduziam com com determinado esclarecimento do como fazer, né? Ou seja, parece que isso se reproduz a cada eleição. Como é que você verifica isso? Eu acho que, voltando à pergunta da Maria das Graças, eu acho que eles perdem por não nos consultar. Perdem muito porque, enquanto eles não nos consultam, nossos meios de comunicação, nossa comunicação com o eleitorado, o SEBS hoje, e a Brasco também é muito popular, é muito respeitada pela população. O SEBS tem 40 mil visitas no site diariamente e estamos na rede de comunicação com muita informação, ou seja, o eleitor já não está mais tão desinformado. É claro que está longe do que é desejável, mas nós estamos fazendo política. A política de ampliar a consciência crítica acerca da saúde. Agora, lamentavelmente, nós não somos os parceiros, nós não somos os agentes da consulta, porque tem outras pessoas que são consultadas. Nós sabemos que outras pessoas chegam mais facilmente, o mercado, né? A atenção... Eles consultam as pesquisas, né, Ana? Consultam as pesquisas que o eleitor e consultam os interesses do capital que estão postos no país e que tensionam por uma redução da participação do Estado na coisa da saúde. Eu acho que isso está posto também, né? Quer dizer, quando nós não demos conta de aprovar um projeto de lei de iniciativa popular, né, a serviço de que tensões políticas que esse processo não avançou no Congresso Nacional. Por muito menos, a ficha limpa foi aprovada, né? Mobilizou a opinião pública e foi aprovada. Nosso projeto chega no Congresso com uma força enorme e não é considerado. Quer dizer, na verdade, tem atrás desse cenário, tem intenções muito claras. Eu acho que você lembrou da Constituição no início do programa, nós temos que repetir e relembrar o artigo 196 da Constituição Federal, que exatamente fala disso, que a saúde, ela é produto das políticas econômicas e sociais, né? Então, ela não é só uma missão setorial, ela exige um compromisso das políticas econômicas que provê saúde, das políticas sociais que também estão relacionadas com a determinação social da saúde. É isso que o Brasil precisa, é essa saúde que o Brasil precisa de colocar no seu centro de projeto de desenvolvimento. Ou nós estaremos daqui a 15 anos reclamando por saúde e cada vez pior, num cenário cada vez pior, porque com um adoecimento bastante diferente da população, um perfil epidemiológico diferenciado, um perfil demográfico diferente e um sistema único que não se concretizou do jeito que nós desenhamos na nossa Constituição, né? Eu queria fazer um comentário, porque a pergunta foi bem direcionada às entidades científicas, mas também a gente observa que os candidatos não consultam os conselhos estaduais, o Conselho Nacional, não se tem uma consulta formal e a sociedade se faz representar ali. E representada por 3 segmentos, os profissionais de saúde, dos gestores e dos usuários. E os usuários, muitos deles, são usuários, efetivamente usuários do SUS, representam entidades de associações de pacientes, né, do movimento sindical, de trabalhadores, enfim, e fica esse deslocamento, né? A quem interessa mesmo a plataforma? Eu acho que repete aquilo que já foi a tese de que está muito mais preocupada em responder a uma pesquisa eleitoral e falar a sua voz, ir ao encontro das vozes, né, da opinião, que é uma pergunta
Eu já fui entrevistada numa pesquisa de opinião pública. O que você acha importante para as próximas eleições? Me perguntaram na Cinelândia um dia desse, né? E aí você só tem direito a responder de uma lista de 10, 3 pontos. É bem direcionada muitas vezes. É muito direcionado. Né? Agora, a questão do financiamento que vocês estão trazendo continuamente a questão do financiamento, que realmente vem sendo discutida, esse apelo popular realmente chama muita atenção. Então, o Sala de Convidados, a gente tem uma matéria falando sobre a questão do financiamento. Vamos assistir rapidinho para a gente trazer algumas questões. Um sistema complexo que depende da intersetorialidade para funcionar, para colocar em prática com eficiência e resultados, prevenção, promoção e assistência em saúde. Assim é o SUS. Pensado para ter as portas de entrada e níveis de atenção articulados em uma rede por todo o país, o sistema hoje enfrenta problemas que impedem o usuário de acessar os serviços. Filas, longa espera, desarticulação dos serviços e das ações são apenas alguns dilemas que o usuário deve enfrentar para ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Realidade que pode ser melhor ou pior, dependendo do estado ou município, já que o sistema é descentralizado. Um dos grandes desafios do SUS é a integralidade. É, de fato, colocar em prática o conceito ampliado de saúde, considerando os determinantes sociais que interferem diretamente na qualidade de vida da população. Soma-se a este desafio a reorganização da rede, que parece funcionar aos pedaços, seja por uma real falta de estrutura, seja por desconhecimento dos próprios usuários ou dos profissionais que nela atuam. Em um país com as dimensões do Brasil, que cresce economicamente e cuja população tem uma expectativa de vida cada vez maior, o que se espera de um sistema é que ele possa atender às demandas da população de forma integral, das mais simples às mais complexas e que falam de futuro. Uma população que envelhece e que vai demandar ações específicas, mas que, por outro lado, ainda convive com problemas básicos de desenvolvimento, como a falta de saneamento e de moradia adequada. E aí eu já vou trazer aqui uma questão de um outro telespectador que também aponta para algumas das questões que estão sendo trazidas ali na matéria. Ele diz o seguinte: nos últimos anos percebeu-se um certo desmantelamento do SUS e investimento na saúde privada. Vocês acham que os atuais candidatos caminham para isso? Gustavo da Silva, de Niterói. Tudo a ver, né? Está tudo entrelaçado diretamente, né? Olha, tem um programa que sim. Um dos programas explicita, colore com tintas mais fortes enfim, a relação público-privado tendente a favorecer o privado. Tem um dos programas que claramente ele traz um tom mais forte de privatização. Ou os demais programas ou não se referem como se nada houvesse, como se não houvesse amanhã, como se uma empresa americana não tivesse acabado de entrar no Brasil. É uma das 3 maiores empresas americanas que vem para o Brasil em busca de mercados, em busca de novos mercados, ou reafirmam platitudes. A harmonia entre público e privado, viveremos em paz, como se houvesse uma guerra e essa guerra ela fosse promovida por nós. Nós seríamos os guerreiros, porque exatamente denunciamos os imensos problemas da privatização da saúde no Brasil. Na realidade, o que nós temos denunciado insistentemente é que o setor privado ele é mais caro, ele é mais ineficiente e ele tem menor qualidade do que os sistemas públicos universais. Ao contrário do que a Ivone falou, o Japão é um país muito populoso, né, Ivone? E o Japão tem um sistema universal de saúde. Que dá conta. Olha só, que dá conta. Então não é porque o Brasil tem muita gente, não é porque o Brasil é desigual, porque a Inglaterra, quando instituiu o sistema universal de saúde, era extremamente desigual, era mais desigual do que o Brasil é hoje. E, na realidade, os sistemas universais, eles existem exatamente pelo reconhecimento da desigualdade. Ora, não faz o menor sentido a gente ficar atenuando o problema e dizendo, o problema é estrutural, Exatamente, porque temos um problema estrutural que precisamos de políticas, porque senão não precisamos. Não é? Não, é assim, simples assim. Como eu não concordo, eu diria assim, é fundamental que a gente reflita profundamente sobre esse cenário
que nós estamos diante dele, não é? Nós estamos diante de um cenário no qual os candidatos não nos consultam, os candidatos não nos reconhecem, nós não temos mais identidade como os formuladores, como o locus de pensamento sobre a saúde no Brasil. Isso é dramático. Por quê? De onde surgirão as alternativas para resolver essa situação? Não é mais a mesma coisa. Não basta reafirmar a Constituinte. Hoje nós temos problemas de saúde ambientais, nós temos problemas de saúde que estão determinados pela transgenização da sociedade, pela nanotecnologia. É preciso atualizar essa agenda, que é um esforço que a Brasco, o SEBS, as entidades têm realizado. Não basta a gente dizer, queremos a Constituição para o século XXI. Queremos fazer uma tradução da Constituição para o século XXI. Isso é um esforço que tem que ser realizado pelas entidades científicas, pelos técnicos, pelas entidades da sociedade civil. Isso não é um ato de vontade única. Entretanto, essa é uma política nesse sentido do que é a política, não é? Da política como o motor de convivência entre os seres humanos, não é? Que talvez se os candidatos ouvissem um pouquinho o que é dito nas conferências nacionais de saúde, estaduais, enfim, eles trouxessem muitas coisas. Acho que a gente entra numa discussão aí, não só de financiamento, mas de modelo de atenção e desse ciclo que a gente acaba vivenciando da saúde pública e privada, mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Sala de Convidados faz um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre saúde e eleições. Nossas convidadas são Ivone Evangelista Cabral, do Conselho Nacional de Saúde, Ana Maria Costa, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e Lígia Bahia, da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco. Falta de financiamento adequado. Esse é o legado que o Sistema Único de Saúde carrega desde a sua criação. Entra governo e sai governo e o principal desafio do SUS permanece, o subfinanciamento. Como dar acesso à saúde com qualidade para os mais de 190 milhões de brasileiros quando as contas não fecham? União, estados e municípios dividem a responsabilidade de financiar e fazer valer o direito à saúde. De acordo com a Emenda Constitucional 29, regulamentada em 2012, os estados precisam aplicar no setor, no mínimo, 12% do que arrecadam em impostos por ano. Já os municípios precisam investir 15% de suas receitas e a União deve repassar à saúde o aplicado no ano anterior, mais a variação nominal do Produto Interno Bruto. Mesmo com esses valores bem definidos, o SUS ainda carrega um déficit. Motivo que impulsionou o surgimento do movimento popular Saúde Mais 10, que reivindica a garantia de 10% dos recursos brutos da União para a saúde. O projeto de lei criado para essa finalidade, o 321, tramita a passos lentos. Enquanto isso, outros dispositivos legais são criados e aprovados às pressas, alterando a intenção inicial. É o caso da proposta de Emenda Constitucional 358. Ela propõe alterações que, se adotadas, podem implicar em uma diferença de 200 bilhões de reais a menos para o setor no período de 5 anos. Situação que se torna ainda mais complexa quando recursos que deveriam ser investidos na saúde pública são usados para incentivar o crescimento do setor privado. Bom, gente, para a gente trazer essa questão do subfinanciamento e também a questão do modelo de atenção, eu queria trazer primeiro um questionamento que eu reflito muito sobre ele, né? A gente tem uma lógica hoje que é a seguinte: eu tenho um plano de saúde, a população brasileira busca um plano de saúde porque tem medo de precisar do SUS, não conseguir acessar o SUS, e com isso tem uma isenção fiscal que deveria estar financiando o SUS e, por sua conta, faz com que o SUS não funcione como deveria. Como é que se rompe esse ciclo? Como é que a gente consegue financiar o SUS e privilegiar a população com atendimento mais facilitado para a saúde? Então, esse é um ponto assim, central da política. Ponto central da política. Porque a política é exatamente isso, não é? Quem pode? Então, assim, como é que é a política no Brasil? Os mais poderosos podem ter isenção fiscal, porque, na realidade, quem paga imposto de renda? Exatamente o segmento com maior renda da população. Qual é a nossa proposta? Nós temos uma proposta política, nós temos uma proposta de redução progressiva desse tipo de subsídio.
Claro, ela não pode ser exatamente, esse é o reino da política, não é? Da negociação, não é o da guerra, é o reino do diálogo. Isso é uma política extremamente regressiva, extremamente iníqua, ela precisa ser modificada. Como? Radicalmente, de uma vez? Não. Nossa proposta das entidades da saúde coletiva é exatamente a redução progressiva e que a gente tem uma sociedade, tal como em qualquer outro sistema universal, isso não exista. Não é possível que o sistema universal conviva com esse tipo de dedução, subsídio, de isenção de multa, de não pagamento de ressarcimento, um conjunto de dispositivos existentes exatamente que financiam, que suportam o setor privado. Então, nós temos uma proposta política de reduzir paulatinamente essa política, que é uma política que é um grande vetor de iniquidade no Brasil hoje. Na verdade, nós temos uma relação público-privado que é muito desfavorável ao público e favorece demais o crescimento do setor privado. Então, nós temos que avançar em redução desses mecanismos de vazão de recursos públicos para o privado. Um deles, você disse bem, é a renúncia fiscal, essa que as pessoas recebem de volta, né, na declaração de imposto de renda e que funciona como uma grande propaganda, um grande favorecedor para o crescimento do sistema privado. E isso tem que ser objeto de uma reforma tributária e que seja favorável ao Sistema Único de Saúde, não é? E ao setor público nesse caso. A outra questão, a Lígia tocou, a questão dos subsídios, a questão do ressarcimento, que é legal, mas que, entretanto, nunca foi praticada com o vigor que ela precisa ter, né? Porque o ressarcimento diz respeito justamente a um retorno do recurso gasto pelo SUS com pessoas que são vinculadas a planos privados de saúde. Isso é legal e nunca se estabeleceu mecanismos, nunca operaram de forma eficiente para que esse recurso reverta ao Sistema Único de Saúde. É uma outra pendência que está posta aí. A outra grave são esses subsídios que são oferecidos e que estão aí sendo, a cada vez nos últimos anos, a ida desses setores de mercado ao governo para buscar mais e mais e mais tem sido frequentes e que nós temos observado isso e observado a anuência de sucessivos governos com essa ganância, essa fome desse setor e que isso precisa de acabar. Porque tudo isso significa menos para o setor privado, para o setor público. Isso a população tem que ter, e mais para o seu bolso, né? Nós não podemos esquecer que 60% do gasto público em saúde hoje vem do bolso das famílias. Como assim? Né? Um sistema público que pretende ser universal, que é de cunho estatal, não pode ter um financiamento que represente apenas 40% do PIB setorial. Não pode. Isso é incompatível com o projeto que o Brasil precisa, né? Outro aspecto que eu queria agregar a esse debate é a questão da economia brasileira, né? O Brasil hoje representa a 7ª posição no ranking mundial dos maiores PIBs do mundo. Não se justifica esse baixo investimento em saúde. Os países que têm um PIB muito menor investem muito mais em saúde, investimento público em saúde. Até países que estão vivendo grandes desafios, grandes crises financeiras, como é o caso da Argentina aqui próximo, compromete 61% dos recursos públicos no investimento em saúde com um PIB bem menor. Quer dizer que invista 61% em saúde, mas 61% de todo o recurso aplicado na saúde, ele é muito maior e é 39% da iniciativa privada. Sem sistema universal. Sem sistema universal, essa é a ressalva que eu gostaria de destacar. E outro aspecto importante também são as anistias, né? Eu acho que tem que acabar com essas anistias de dívidas da iniciativa privada. Recentemente aconteceu esse fenômeno que foi anistiado um volume enorme de recursos
que entidades filantrópicas, né, regimes filantrópicos que prestam serviços ao SUS e que aí não paga o que se deve em impostos. E um outro aspecto também que, não sei se a gente já aprofundou um pouco nesse debate, é em relação às seguradoras privadas não pagam impostos, né? Então, nós pagamos impostos. Fácil, né, viver nesse mercado, no final das contas, né? Então, observa-se que tem aí todo um território econômico, aí a economia de mercado favorecendo a iniciativa privada na saúde e essa essa campanha pública negativa de que o SUS não presta, né? Eu ia fazer essa colocação, porque isso também corrobora muito com tudo isso, né? Que o SUS não presta, e quando as coisas não dão certo no setor privado, quem salva é o setor público, e a gente escuta isso no cotidiano, das pessoas que passaram por um serviço privado de má qualidade e quem consertou o problema que foi gerado no setor privado foi o setor público. Ninguém se questiona, não há questionamento quanto à qualidade da prestação de serviço privado, se ela é equivalente ao que se paga, né? Em termos de baixa qualidade, de demora na assistência, mas reclama-se da demora da assistência no SUS. Demora-se para marcar um exame no setor privado, mas quando demora no SUS tem reclamação e um interesse da mídia corporativa em desvelar essas dificuldades operacionais do Sistema Único de Saúde. Outra coisa que eu sinto como conselheira nacional de saúde do lugar da sociedade que está ali no controle social é essa desconexão da saúde dos outros setores da sociedade. A saúde descolada da educação. Isso é muito importante porque também traz a questão do modelo de atenção, modelo de atenção e traz também a necessidade da população e buscar os seus direitos por um modelo de atenção que atenda às necessidades reais dele, né? E atenda os seus determinantes sociais de saúde. Então você vê que não tem uma formação de cidadania para a defesa do SUS, ao contrário do Japão, do Canadá, do Reino Unido, e que a criança já cresce defendendo o sistema de saúde como um patrimônio deles, sabendo como que não direito, é de graça não, e que né? não é de graça, o seu pai, a sua mãe está pagando imposto. A sociedade está pagando imposto para que ele tenha retorno dessa prestação de serviço. A gente aqui tem assim, em termos de Sistema Universal de Saúde, nós temos 25 anos. Né? Esses 25 anos ainda estão muito descolados dos outros setores. Quando se fala em saúde, não tem aquela concepção de que saúde é um direito de cidadania, é um direito humano. Né? Então, isso não está na formação da cidadania do aluno, desde o ensino fundamental até a universidade. Isso se refletiu muito nas manifestações, eu acho, né, Ivone? Exatamente porque na hora que se reivindica, reivindicar o quê? Queremos saúde, queremos hospitais, queremos... Sim, mas reivindicar o quê? Exatamente. Ele não sabe o que reivindicar. Ele não tem conhecimento, né, crítico para dizer assim, eu quero isso, eu quero habitação, eu quero moradia, eu quero... Entendeu? Mobilidade urbana estava descolada da questão da saúde, como se fosse um outro tópico. Né? Agora, eu acho, só para a gente encerrar essa questão do subfinanciamento, a gente estava conversando aqui durante o intervalo, Ana, você colocou a importância também de se saber, tá, eu tenho recursos, então o que fazer com ele? Principalmente numa população com um histórico de desconfiança pela utilização dos recursos públicos, né? Como é que faz? Tem isso e tem a própria agregação de forças políticas que se mobilizou em torno do chamado Movimento Saúde Mais 10. Nós tivemos um volume enorme de entidades com os mais distintos interesses agregados nessa mobilização por mais recursos para a saúde. E esse debate sobre o que fazer com mais recurso, ele se mostrou necessário. Nós, no Conselho Nacional, eu também sou conselheira do Conselho Nacional de Saúde, pelo SEBS, nós fizemos amplos e profundos debates sobre o que era importante encaminhar, porque, naturalmente, que uma associação corporativa estava ali buscando por mais recursos para aumentar a tabela SUS, para aumentar subsídios, para aumentar atendimento e qualificar os buracos, as lacunas que o sistema privado, que os planos de saúde não cobrem, enfim, os mais diversos interesses estavam colocados ali. E eu acho que esse debate do que fazer com mais recursos, né, aprofundando os gargalos, identificando e aprofundando os gargalos do SUS, e entre esses gargalos, por exemplo,
o aperfeiçoamento do modelo de atenção, né, no tangente às urgências e emergências, no tangente às consultas de especialidades, a qualificação da atenção primária, são desafios que estão postos por aí. Não adianta ter o dinheiro, né? antes de discutir isso, né? É lógico, nós precisamos de definir muito claramente... Ter dinheiro sempre adianta bastante, né? Sempre adianta, mas ter mais dinheiro necessariamente debater, né? não significa que você vai intervir onde é necessário intervir. Com né? certeza. Yasmine, tem um aspecto importante, numa análise que nós fizemos do relatório anual de gestão sobre a aplicação dos recursos na saúde. A gente observa, por exemplo, que um dos grandes desafios que tem na implementação do recurso é a gestão, né? A gestão do serviço de saúde, né? A gestão do cuidado em saúde, o provimento de materiais para a prestação de serviços à população, a formação de recursos humanos em saúde, qualificar com equipamentos as unidades de saúde e em quantidade de profissionais de saúde, trabalhadores que tenham condições de receber os estudantes no processo de formação em saúde, e que essas unidades sejam equipadas. Então, a gente observa, por exemplo, que há falta de recursos para suprir a demanda, né, de equipamentos das unidades de serviço, a infraestrutura, a manutenção da infraestrutura, mas também há dificuldade de gestão desse serviço, porque há uma insuficiência de profissionais qualificados para atender às demandas do Sistema Único de Saúde, e um excesso de precarização do trabalho em saúde. Então, se a gente tem recursos suficientes para atender essa demanda, também melhora, né, a quantidade de profissionais que vão assistir à população e a implantação de sistemas de concursos públicos para que esses trabalhadores possam ser fixados nos locais de trabalho e não fica aquela excessiva rotatividade de profissionais por conta de estar disputando entre um município e outro, ou uma unidade de saúde e outra, um salário com uma diferença de R$2.000 ou R$1.500. Quando muito é esse valor, senão é R$500. Nossa, mas isso é muito dinheiro, né, Ivone? Mas por R$2.000 eu realmente eu mudaria de município. Pois essa questão que vocês estão trazendo da mudança de município é exatamente o que gostaria de trazer em seguida, a questão da descentralização. Se é que a gente pode falar assim, de prós e contras dessa descentralização. Porque para a população, muitas vezes, é exatamente isso. Vou mudar de município porque aqui não está dando certo. Né? Ao mesmo tempo, é um alicerce do SUS essa ideia da descentralização. O que a gente tem aí hoje de pós e contras 25 anos depois? Porque o alicerce do SUS é a descentralização com regionalização. Que, na realidade, tem sido uma má interpretação do que foi o desenho inicial do SUS. Claro que nós temos que ter políticas sociais descentralizadas no Brasil. É impossível, dada a dimensão continental que nós habitamos, ter políticas que sejam políticas centralizadas. Inclusive, naquele momento que nós estávamos rompendo com a ditadura militar e com uma excessiva centralização, essa era a política para todas as políticas. A descentralização, ela era... O que ocorreu não foi uma descentralização, o que ocorreu foi uma imensa fragmentação, ao ponto de, por exemplo, tudo isso afetar tanto o financiamento quanto o modelo assistencial, não é? Na realidade, o que nós temos? Nós temos um que quer fazer UPA, outro quer levar medicamento em casa, outro não quer levar medicamento em casa. Isso não continua depois que o governante sai do poder, farmácia popular, programa de descontos. Então, um conjunto de invenções, entre aspas, que na realidade são descontinuadas, porque não são políticas de Estado, são políticas de governos. Não é nessa imensa fragmentação, nessa imensa... É como se as respostas, elas não fossem nunca respostas políticas, elas são sempre respostas tecnocráticas e é exatamente isso que nós temos que romper. O problema não é financiamento, o problema é a política. O problema é, nós queremos que esses candidatos sejam atendidos no SUS. O SUS é o sistema de saúde, não é possível que a gente tenha políticos, pessoas públicas, que sejam as pessoas mais públicas desse país e que essas pessoas não sejam atendidas no SUS. E que ocupem a nossa vida na televisão, etc., dizendo que o SUS é muito bom.
Ora, se o SUS é muito bom, nada melhor do que esse SUS muito bom que eles têm construído, que eles sejam atendidos desse muito bom. Até porque o funcionalismo público tem seus próprios planos privados de saúde também, né? Não é possível que o Conselho Nacional de Saúde não seja, enfim, não faça uma campanha para que as pessoas sejam atendidas no SUS. Porque o que ocorre é um erro, é que as pessoas acham que elas estão deixando seu lugar no SUS para o mais pobre. A concepção de SUS como sistema universal, ela não é mais a concepção sequer de pessoas que hoje têm assento no Conselho Nacional de Saúde. É como se todos nós estivéssemos fazendo caridade. Ora, um sistema que se faz caridade não é um sistema universal de saúde. E o que nós queremos é um sistema universal de saúde. Isso afeta o modelo de atenção, isso afeta o fato de nós não termos modernizado os sistemas de informação do SUS. Isso é muito importante. Nós não temos um sistema de informações unificado. Ao contrário, a gente tem essas invencionices por estados, por municípios e etc. Então é preciso que assim, haja de verdade um grande investimento político no SUS. Uma política que seja uma política de inovação, uma política que seja uma política nacional de recursos humanos, uma política que seja uma política nacional de capacitação tecnológica. Mas é preciso que todos nós reconheçamos qual é a nossa responsabilidade em relação a isso, agora, não é, Ivone? Eu pergunto a vocês o seguinte, isso é uma coisa que me impressiona muito, até como jornalista mesmo, o quanto que as conferências nacionais de saúde, principalmente, têm uma magnitude, tem muitas discussões, muitas coisas que não são implementadas, mas o quanto que isso não sai na grande mídia, o quanto que a população está alheia a tudo isso que está sendo discutido. Talvez uma forma de realmente se implementar essa política seja justamente dando ouvido a essas conferências e principalmente fortalecendo esses conselhos. Deveria ser assim, né? Mas não é na prática, assim, né? Sem dúvida. Em relação às conferências, eu acho que nós ultimamente temos debruçado sobre um grande desafio que é uma mudança dessas conferências, de sorte que elas voltem a assumir um papel político tão importante quanto foi a 8ª conferência. Porque houve também um grande processo de esvaziamento de conferência pelo excesso de fragmentação, de miudeza, de problemas do município, do Estado, que chegam a um processo de âmbito federal. Eu acho que isso aí reconvoca uma revisita às relações interfederativas. Isso que Lígia chama atenção sobre a enorme fragmentação que se deu a partir da municipalização, também se deu na base de uma concepção equivocada de relação interfederativa, porque nós perdemos, inclusive, o sentido de sistema único. O sistema único, ele deveria ter um fio condutor que vai do federal ao municipal, de sorte a garantir que o sistema opere nas mesmas bases no município A, B ou C. Com uniformidade, né? Com uniformidade, com universalidade e com equidade, enfim. Né? Então, esse sentido do único se perdeu sob essa perspectiva também. E me parece essa situação da extrema fragmentação e da ausência da regionalização, que no fundo espelha uma ausência do Estado, das secretarias estaduais no processo de coordenação dos territórios no interior do Estado, isso também ficou pendente de uma prática. Nós tivemos uma omissão ao longo desses 25 anos muito grande das secretarias estaduais. E a política que deveria ser de Estado, do sistema único, né, passou a ser uma política de governo partidarizada, onde o grande objetivo era um boicotar o outro, para que o sucesso não fosse para conta de um ou de outro. Isso são equívocos, né, desse grande grau de despolitização sobre a saúde, sobre a responsabilidade pública que a saúde deve requerer da cidadania brasileira, né? Agora, deixa eu trazer aqui mais uma última pergunta de um telespectador, porque eu acho bem interessante, que aponta para frente. A gente está chegando já no finalzinho do programa, mas é importante trazer a sua opinião e essas questões que ele está colocando. Para resolver o financiamento do SUS, precisamos de reforma política e tributária, como foi dito aqui, né? Que sabe-se lá quando vai acontecer. E, enquanto isso, vocês acham que nos próximos 4 anos a questão do financiamento poderá ser resolvida? Júlia, de São Paulo. Bom, eu acho que começa agora a possibilidade de uma grande mudança, né? E a grande mudança está no eleitor
pautar o assunto com o seu candidato, ou escolher aqueles que se comprometam efetivamente com a defesa do financiamento da saúde como uma política de Estado. Eu acho que essa talvez seja a diferença. Ela deixa de ser um programa de um governo A, B ou C e ela passa a ser uma política de Estado. Outro aspecto importante também é a participação popular nas conferências estaduais de saúde, nas conferências macro-regionais ou as conferências municipais, até chegar à Conferência Nacional de Saúde. Porque a população às vezes não sabe a força que ele tem pelo caminho da participação social, vou chamar assim um caminho muito importante na definição até mesmo do que se pode esperar para os próximos anos em termos de aplicação de recursos em saúde, porque as deliberações das conferências, elas se convertem no Plano Nacional de Saúde em ações, que depois elas são executadas anualmente nos planos plurianuais. E precisa também que a população acompanhe, por meio de seus conselhos, né, os representantes desses segmentos no conselhos estaduais, municipais, como é que esses recursos estão sendo aplicados na saúde. Então, assim, não é só a gente eleger o candidato, a gente precisa lembrar do nome do candidato que a gente votou 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois e 4 anos depois. E acompanhar o que ele está fazendo, e acompanhar né? o Porque que hoje isso é possível, fazendo. né? Claro, né? Todo o sistema é aberto, né? Todos os candidatos estão lá com suas mídias virtuais funcionando, a própria Assembleia, a Câmara dos Deputados tem uma TV Câmara, né? Em cada estado. O próprio site da Câmara e do Senado, Enfim, você consegue acompanhar até a presença do candidato. Há várias mídias eleito, que ele né? pode estar acompanhando, né? Então, acho que assim, o primeiro alerta é isso. Quer dizer, não tem financiamento se não tiver monitoramento. Porque dizer que vai colocar recursos A, B ou C... Na educação, a gente viu isso agora, toda uma mobilização para aprovar muito mais rapidamente os 10% para educação, de investimento na educação a partir dos recursos do pré-sal, e não vimos o mesmo em relação à saúde. Então, por que esse interesse todo, né? A gente sabe que é a natureza público-privada e a questão público-privada dialogando em favor mais do privado. Aí a vara está pendendo mais para o privado do que para o público, né? Acho que na saúde a gente precisa inverter essa vara, pender ela mais para o público e menos para o privado. Comentários finais, Ana. Bom, mas eu acho que a nossa pergunta que está no ar diz respeito à reforma política, à reforma tributária. Eu estou acreditando que não vamos avançar muito tempo para conquistarmos no Brasil uma reforma política, porque a população já entendeu a necessidade dessa reforma política. E, de alguma forma, essa crise de representatividade que nós temos hoje, esse limite da democracia representativa que está posto hoje, esse descontentamento da sociedade com o campo da política, refletem isso. E há que se considerar as candidaturas que propõem por uma reforma política, que não seja uma reforma política para manter esse estado de coisa. Nós não podemos esquecer que o arranjo político que está posto atualmente, especialmente o arranjo eleitoral, ele é do tempo da ditadura. Quer dizer, é importantíssimo as pessoas terem a paciência de assistir o horário eleitoral, acessarem o site do candidato. E prestar atenção nas propostas que cada candidato apresenta por essa escolha, e cobrar essa reforma política, e cobrar pela reforma tributária, mas uma reforma tributária que seja a favor do povo, a favor dos direitos sociais, das políticas sociais, de um desenvolvimento pautado nas aspirações da sociedade e não nos interesses grotescos do capital, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso não significa, significa reconstruir um projeto de desenvolvimento, pautar um desenvolvimento a partir do cidadão e da cidadania, né? Lígia, considerações finais. Olha, considerações finais. Primeiro, eu acho que os candidatos têm que ser atendidos no SUS. Em segundo lugar, quando a gente fala de reforma política e reforma tributária, a gente tem que dizer que reforma é essa. A reforma política não é uma reforma eleitoral. A reforma política é uma reforma de representação. Claro. Ela não é simples na sociedade brasileira, porque os sindicatos acabaram de aprovar de novo a CLT. Essa é a principal representação da sociedade. É uma reforma que desconecte a sociedade do Estado. Na realidade, o que nós temos hoje são as representações
manifestações da sociedade completamente atreladas ao Poder Executivo. Isso é de uma gravidade muito grande. Por quê? Não é possível que a gente imagine que nós vamos dar largos passos no sentido de uma transformação social se não tem sociedade. Se, na realidade, o Estado ele absorve o tempo todo a sociedade. Em relação à reforma tributária, é muito importante. Mas que reforma tributária é essa? É uma reforma tributária que desvincule o recolhimento das contribuições sociais criadas pela Constituição, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que são fortes volumes de arrecadação hoje no Brasil, e que essas contribuições elas sejam dedicadas ao financiamento das políticas sociais. Elas foram criadas para tal. E elas não têm sido, elas foram capturadas pelo orçamento da União. É essa reforma tributária que nós queremos. É essa reforma política que nós queremos. Nós não queremos uma meia reforma. Nós queremos, vamos torcer para que nos próximos que essas reformas de fato favoreçam o SUS. Isso aconteça de preferência nos próximos 4 anos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Lígia, Ana e Ivone, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. E se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br, e você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!